Eleições 2020 na Diário FM. Senhoras e senhores, ouvintes, telespectadores e telespectadoras, seguidores e seguidoras também do GDC, o Grupo Diário de Comunicação, reafirmando o seu compromisso com a democracia ao proporcionar aos eleitores, às eleitoras, a oportunidade de conhecer melhor aqueles que querem administrar a cidade de Manaus. Semana passada teve início a série de entrevistas com os candidatos a prefeito, que continua a partir desta segunda-feira. A gente lembra que uma reunião com representantes dos candidatos definiu as regras para as entrevistas. As principais você agora fica sabendo. A duração é de 20 minutos, mais 3 minutos para as considerações finais. O tempo deve ser usado para o candidato expor as suas propostas. Caso outro candidato seja mencionado e haja a necessidade, haverá o direito de resposta. Todos os questionamentos foram realizados por jornalistas do Grupo Diário de Comunicação. As perguntas serão as mesmas para todos os entrevistados e foram enviadas com antecedência às assessorias para o conhecimento e preparação do candidato. O entrevistador poderá interromper o candidato caso ele fuja do tema da pergunta. Hoje nós recebemos o candidato à Prefeitura de Manaus, capitão Alberto Neto, filiado ao Partido Republicanos. Bom dia, candidato. A partir de agora, o cronômetro será colocado e o senhor tem 20 minutos para fazer a resposta aos questionamentos. Seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Primeira pergunta, candidato capitão Alberto Neto. Caso o senhor ganhe a eleição e assuma a Prefeitura de Manaus, qual deve ser o seu primeiro ato na gestão municipal? Bom dia, Patrick. Bom dia ao nosso ouvinte da rádio, da TV, da internet, que estamos ao vivo agora. Dizer que estamos preparados para assumir a Prefeitura de Manaus. Conheço muito bem a minha cidade. Conheço de patrulhar de cada rua, de conhecer cada beco. Me preparei, sou formado em gestão pública, conheço a teoria da administração, sei como funciona a máquina pública municipal, sou deputado federal, vice-líder do governo Bolsonaro, sei como acessar recursos na saúde, na infraestrutura, para tornar nossa cidade uma cidade mais eficiente, com melhor qualidade de vida. Então, o meu primeiro ato na administração da cidade de Manaus vai ser organizar a administração pública. Nós vamos digitalizar, economizando a máquina pública, o recurso que é o teu recurso, dos teus impostos, da arrecadação da cidade de Manaus, vai ser utilizado para a construção de creches, para ampliação na saúde básica, numa segurança pública melhor, reaparelhando a guarda municipal. Então nós vamos tornar a prefeitura uma prefeitura digital, para que você tenha acesso aos serviços da prefeitura na palma da tua mão. Nós vamos tornar a cidade de Manaus uma cidade inteligente. Vamos procurar parcerias público-privado. E eu já tenho feito isso. Eu já tenho liderado esse processo com as empresas do Distrito Industrial. Nós temos conversado vários projetos da educação, projetos de P&D com os institutos para trazer a informática para dentro das nossas escolas. Tenho conversado para a construção de creches, para que cada empresa, as empresas grandes, as multinacionais, construam creches na cidade de Manaus. Em contrapartida, a prefeitura reduz o imposto de IPTU. Então eu quero a creche da Samsung no Jorge Teixeira, a creche da Moto Honda no Coroado, a creche da Yamaha na Alvorada, e assim nós vamos, de maneira rápida, dar uma resposta para a nossa população que anda tão carente. Segunda pergunta, candidato Alberto Neto, capitão Alberto Neto. Como será o processo de escolha de eventual secretariado? É possível assumir compromissos não partidários antes da posse ou isso será negociado depois da eleição? Essa é excelente pergunta. Nós temos uma aliança por Manaus, é uma aliança com a população. As alianças políticas foram para fazer uma cidade melhor. Não foi negociado nenhum tipo de cargo. Nós vamos fazer um governo tipo o governo que o Bolsonaro fez. Não negociou ministérios e também nós não vamos negociar secretarias. Nós vamos colocar técnicos preparados
para fazer uma excelente gestão, uma gestão moderna, proativa, para levar soluções inteligentes, inovadoras para o nosso povo. Eu lembro ao senhor que nós já consumimos quase 5 minutos dessa entrevista, que tem um total de 20 minutos. Terceira pergunta, candidato capitão Alberto Neto. Quais suas propostas para retomar o crescimento da economia local frente à atual fase da pandemia causada pelo novo coronavírus? Perfeito. Nós vivemos um momento difícil, e aqui eu quero deixar os meus sentimentos a todos vocês que perderam algum familiar, algum amigo. Eu perdi vários amigos na Polícia Militar que não pararam durante a pandemia. Dizer que precisamos de ideias inovadoras. Nós precisamos tornar nossa cidade uma cidade atrativa para novos investimentos. Manaus precisa desburocratizar. E aí nós vamos criar o PAI, que é o Pacto do Empreendedor, onde o pequeno empresário vai ter facilidade de acesso ao crédito, que não vai ter dificuldades nos seus licenciamentos para sair da informalidade e formalizar o seu negócio e crescer e gerar emprego para a população. Vou buscar investimentos fora. Estamos buscando já comecei a negociação, de um polo de fertilizantes, que vai gerar mais de 5 mil empregos na cidade de Manaus. Capitão, mas por que um polo de fertilizantes? Porque é a nossa vocação natural. Nós temos o potássio em Altazes, nós temos nosso gás, o nosso gás de urucu, que é rico em nitrogênio. No sul nós temos uma bacia de fósforo, nós temos todos os elementos. O nosso estado é muito rico e nós precisamos de levar essa riqueza para o nosso povo. Na verdade, essa riqueza vai para o país. O Brasil é o país do agronegócio. E ter uma fábrica de fertilizantes, que tem poucas no mundo todo, vai tornar o nosso agronegócio mais competitivo, gerando emprego no Amazonas e no restante do país. Candidato, quarto questionamento. Candidato capitão Alberto Neto, qual será o papel do vice-prefeito caso o senhor ganhe as eleições? É que eu cito que o senhor trouxe o candidato a vice, Orsini, que está presente aqui no GDC. Então, qual será o papel do vice-prefeito caso o senhor ganhe as eleições? Ele pode assumir papel protagonista em uma eventual gestão? Com certeza vai assumir. Que nós somos uma equipe. E Orsini Júnior já foi secretário de Turismo, onde realizou um grande trabalho. Tem uma expertise em capitanear recursos, em tornar nossa cidade uma cidade atrativa para o turismo. O turismo gera muito emprego. Tem cidades no mundo todo que só vive pelo turismo. A gente pode citar aqui França, Cancún e milhares de cidades no mundo todo. E o mundo quer conhecer o Amazonas. O mundo quer conhecer Manaus. Agora nós precisamos divulgar. Tem que saber fazer isso. O nosso vice já mostrou que sabe. Nós vamos preparar a nossa cidade para gerar muito emprego e renda para o nosso povo por meio do turismo. Porque esse é a nossa vocação. Encontro das águas, a nossa floresta, a nossa biodiversidade. O mundo todo quer conhecer. Agora precisamos levar infraestrutura. Nós precisamos ter uma cidade mais segura. Nós precisamos ter calçadas nas ruas. Nós precisamos ter agências que vão tratar o nosso turista de maneira adequada. Vamos ter que ter vários programas, nós temos que ter um aquário, um zoológico, para dar acesso ao turista visitar, gastar o seu recurso. E quando o turista deixa o seu recurso aqui, ele gera emprego e gera renda. E o nosso vice tem essa expertise e ele está com essa missão de gerar muito emprego na nossa cidade por meio do turismo. Manaus será conhecida mais ainda no mundo todo na nossa gestão. Candidato capitão Alberto Neto, a gente chega agora à quinta e última pergunta dessa entrevista. Eu lembro que o senhor ainda tem um tempo de pouco menos de 12 minutos para desenvolver a resposta. Em resumo, quais suas propostas para as áreas transporte público, educação, saúde e infraestrutura, começando pelo transporte público? Nós precisamos organizar o transporte público da nossa cidade.
que está bagunçado. Falo em organizar porque está bagunçado. Essa faixa azul é uma grande vergonha. É um absurdo. Você que anda na Torquato, na Constantino Neri, sabe do que eu estou falando. Tem ônibus na direita, tem ônibus na esquerda, você fica imprensado e no horário de pico, das 5 horas da tarde, você não consegue mais andar. É um congestionamento interminável. Nós vamos organizar a nossa cidade. Nós vamos usar a tecnologia para o nosso trânsito. Vamos tornar Manaus uma cidade inteligente. O nosso semáforo pode utilizar dispositivo para controlar o fluxo. Nós queremos investir na integração. Nós queremos ter um bilhete único. É assim que funciona no mundo todo. Você que pega uma alternativa lá na Zona Leste, você tem que pagar apenas uma passagem para se deslocar. Então nós vamos integrar o sistema. Nós temos as comunidades ribeirinhas, tem um sistema aquaviário, que é um absurdo de preço. Tem passagem que custa até R$16, dependendo da distância da comunidade. Nós queremos tornar esse transporte para você que mora na zona rural da cidade de Manaus um transporte mais barato. É possível, sim. Inclusive no transporte hidroviário, a Marina do Davi é uma grande vergonha. Não tem um local digno até para o turista desembarcar, para o cidadão que mora na zona rural ter mais segurança no seu transporte, fazer a integração do transporte aquaviário com o transporte rodoviário. Os nossos terminais estão sem estrutura nenhuma. Nós temos que dar vida aos nossos terminais, virando realmente um verdadeiro shopping, fazer parcerias com o governo do estado para levar serviços, para que a população possa pagar apenas uma passagem, chega no seu terminal e resolve a sua vida. Nós vivemos numa pandemia. Nós temos que ter soluções inovadoras, com custos menores, para dar oportunidade do nosso povo usar o seu dinheiro para se alimentar, para abrir um negócio, prosperar na vida. A prefeitura ela tem que ser um facilitador. Ela nunca pode ser um dificultador. Infraestrutura. Nossas calçadas. Não tem calçada, não tem acessibilidade na cidade de Manaus. Nós precisamos investir em ciclovias, deixar nossa cidade uma cidade bonita, com qualidade de vida, com praças. Não tem praças. Em muitos bairros, o jovem não tem um lugar para praticar esporte. As quadras que existem estão quebradas, detonadas e sendo utilizadas pelo tráfico de drogas. Nós vamos investir no esporte. Nós temos esse compromisso com você. Primeiro recuperar as quadras existentes, os campos existentes. Vamos construir arenas em cada bairro da cidade de Manaus. Esporte é vida. Esporte leva qualidade para a sua família, para você brincar com seu filho, para você ter ocupação. Nós vamos criar área de lazer para o nosso idoso. Nosso idoso precisa ter uma atenção especial. O Parque do Idoso não pode ser apenas numa área nobre da cidade. Nós temos idosos na periferia, na Zona Leste, na Zona Norte. Nós temos que investir em levar qualidade à função da prefeitura. Vivemos numa pandemia. E a atenção básica da cidade de Manaus ela é muito ruim. E na pandemia isso ficou muito claro. Como nós temos uma péssima saúde. A prefeitura não cuida do seu papel, que é a prevenção. No programa Estratégia de Saúde da Família, Manaus só tem uma cobertura de 43,7%. É uma cobertura muito baixa. É uma das piores capitais do país. E qual o reflexo nisso? O reflexo é que o nosso povo adoece mais e vai ter que utilizar a média e alta complexidade. Eu sei como acessar recursos do governo federal para trazer outros programas, como Saúde na Hora, ampliar o horário de funcionamento das nossas UBS. Nós vamos brigar para Manaus ter uma gestão plena. A única capital, Patrick, que não tem gestão plena é Manaus. Então, primeiro temos que brigar por uma gestão plena, para trazer algumas especialidades, para haver uma integração,
na prevenção com algumas especialidades que é importante. Isso torna a saúde mais eficiente. Programas como o Hiperdia, que temos que trabalhar o nosso povo na questão da hipertensão e na diabetes. Eu tenho andado na periferia, nós temos pessoas perdendo membros porque não tem cuidado da sua diabetes. E aí nós vamos aumentar também pelo Programa Estratégia da Saúde da Família, aumentar o recurso, aumentar o número de agentes comunitários de saúde. Que hoje Manaus tem apenas 1.000 agentes comunitários de saúde. Podemos ter até 5.000 pagos pelo governo federal. E vamos usar a tecnologia. O agente comunitário vai estar com tablet, com celular, fazendo prontuário eletrônico. Para quando você for ter uma consulta, o médico tem todo o seu histórico. Vamos usar a tecnologia para levar uma melhor solução para a nossa saúde. E quando no programa Hiperdia, acabei me perdendo aqui, no programa Hiperdia, verificar que aquele cidadão que está em estado de vulnerabilidade não tem condições de comprar o seu remédio, o remédio de pressão, que é barato, que dependendo do princípio ativo é em torno de R$40. Nós vamos deixar esse remédio na porta do cidadão manauara. E Patrick, não é proposta populista não, é proposta de eficiência. Primeiro nós vamos estar salvando a vida desse cidadão, porque se ele deixar de tomar um remédio que custa em torno de R$40, ele pode ter um AVC. E se ele tiver um AVC, ele vai ter que ser internado ou fazer uma neurocirurgia. Depois tem que fazer fisioterapia. Ele vai perder a qualidade de vida. Olha o prejuízo que é ele deixar de tomar o remédio. Nós precisamos salvar a vida. Nós vivemos numa pandemia, temos que trabalhar a prevenção. Se não cuidar da diabetes, ele vai perder um membro. Eu tenho andado na periferia, visto pessoas que não têm cuidado da sua diabetes. E o agente comunitário, através da tecnologia, nós vamos monitorar com a logística inteligente, vamos levar remédio na porta de cada cidadão que precisa, que está em estado vulnerável. Porque na hora de ele escolher, ou eu compro o remédio, ou eu compro a minha comida, ou compro a comida para os meus filhos, eu tenho certeza que ele vai comprar a comida e vai deixar de tomar o remédio. Só tem menos de 4 minutos e ainda falta o tema educação. Perfeito. Educação. Nós vamos priorizar as escolas cívico-militares na nossa periferia. Escola cívico-militar é um programa que já existe no governo federal, que já tem recurso para ser aplicado na cidade de Manaus, e o atual prefeito negou esse programa. Além de aderir ao programa federal, nós vamos ampliar. Nós queremos escolas cívico-militares de tempo integral, para que você deixe seu filho na sua escola. Saiba que ele não vai ser seduzido por nenhum traficante, que ele vai ter um ensino de qualidade, que ele vai ter uma alimentação digna, que ele vai estar sendo preparado para a vida, para o mundo, que ele pode ser quem ele quiser por meio da educação. Vamos fazer parceria com o polo industrial. Nós temos recurso da lei de informática, recurso do P&D. Estamos já conversando com os institutos para levar a robótica para dentro das escolas, informatizar, preparar Manaus para o futuro. Nós temos que ser uma cidade digital. O nosso polo industrial é muito importante, mas tem prazo de validade. Nós temos que preparar a nossa cidade para novos caminhos. Continuar ainda fortalecendo o polo industrial, mas preparar para a nossa biodiversidade. Educação. Quero falar também sobre a questão da primeira infância. Falei no início sobre as creches, que nós vamos fazer parceria público-privada para construir creches na nossa cidade. É um absurdo ter apenas 20 creches funcionando. Escuta o que eu estou te falando, só temos 20 creches funcionando na cidade de Manaus. Você que mora na periferia sabe do que eu estou falando. Que você tenta matricular o seu filho e não consegue porque não tem vaga. Não tem vaga para todo mundo. E aí você não pode trabalhar, então você não consegue prosperar, você não consegue dar uma melhor qualidade de vida para o seu filho.
Nós vamos cuidar de você, mulher. Temos programa para mulher. Mulher vai ser prioridade também no nosso governo. No transporte público nós vamos ter o ônibus rosa, que vai no horário de pico atender as nossas mulheres. Apenas no horário de pico. Para proteger a mulher. Nós vamos ter um aluguel social para a mulher que sofre violência doméstica. Eu, como policial, presenciei o drama da violência contra as nossas mulheres. E muitas vezes a mulher não sai dessa condição da violência devido à questão financeira. Não tem onde deixar seu filho, não tem para onde ir. E a prefeitura tem que atender as pessoas mais necessitadas. Então o aluguel social vai ser fundamental para tirar a mulher dessa questão, desse cenário de violência. E aí preparar, dar condições para ela entrar no mercado de trabalho, mas principalmente salvar a sua vida. Voltando ainda na cidade inteligente, nós vamos colocar GPS em cada ônibus da nossa cidade. Você vai ter acesso ao transporte público na palma da tua mão. Você vai saber 30 segundos para concluir, candidato. Você vai saber onde o ônibus passa, ou que horas o ônibus vai passar na tua parada, mas de maneira exata, assim como acontece com o Uber. O programa se chamará Buzzer e ainda levará a segurança. Nós vamos ter um dispositivo de emergência que acionado vai para a central da polícia e a viatura mais próxima faz a abordagem, porque nós sabemos a localização exata. Vamos levar segurança para o transporte público de Manaus. Seu tempo, candidato. Muito obrigado pela participação do senhor aqui, respondendo a todos os questionamentos. E assim como os outros candidatos, nós estamos desejando êxito. Mais uma vez, o nosso agradecimento. Eu lembro que logo mais à noite nós teremos a participação no Amazonas Diário do outro candidato, que é o Romero Reis. E agora, o candidato capitão Alberto Neto tem 3 minutos para suas considerações finais. A partir desse momento, cronômetro zerado, valendo. Estou preparado para governar a cidade de Manaus. Conheço muito bem a minha cidade, a periferia, as invasões. Sei como resolver diversos dramas do nosso povo. Na saúde, nós vamos ampliar a saúde básica. Sei como acessar recursos do governo federal, programas que vão salvar a vida do nosso povo que não estão sendo utilizados. A prevenção, ela salva a vida. Nós vamos levar remédio na tua porta. Nós vamos conectar, usar a telemedicina para resolver algumas questões da saúde que você não tem acesso. Nós vamos aumentar o número de consultas. Vamos implementar as escolas cívico-militares nos bairros da cidade de Manaus. Vamos investir no esporte, construir arenas em todos os bairros para você praticar esporte com seu filho, com a sua família, com seus amigos. Vamos recuperar as quadras, vamos ter bolsa para os nossos atletas divulgarem a cidade de Manaus e atrair novos turistas. Nós vamos investir na segurança. Nossa guarda municipal vai ser treinada, armada, para fazer a defesa sua e dos nossos turistas, da nossa população que está utilizando as nossas praças e pontos turísticos. Fazer a ronda escolar nas escolas municipais. O seu filho vai ser bem cuidado. O seu filho vai ter segurança. O nosso transporte público, vamos implementar o sistema chamado Buzzer, onde você vai saber que horas o ônibus passa na tua parada e ainda vai ter um sistema de segurança. O transporte público será monitorado. Além de ser integrado e você ter um bilhete único para rodar toda a cidade, ele vai ter segurança. Você já foi assaltado no ônibus, sabe do que eu estou falando, desse drama que é. A polícia vai abordar o ônibus no momento do assalto, porque ele está sendo monitorado. Isso vai fazer com que o bandido fuja desse tipo de assalto. Nós vamos construir creches e não vai ser promessas vazias, que outros candidatos foram eleitos prometendo 1.000 creches, 50 creches, e só temos 20 creches funcionando na nossa cidade. Vamos fazer parceria público-privada e já estou conversando com o Distrito Industrial e nós vamos construir de imediato creches em toda a cidade. 30 segundos, candidato. Em toda a cidade. Eu quero falar para você que nós vamos governar para a população.
e principalmente para a população mais carente, que não tem acesso à saúde, que não tem acesso ao lazer, ao esporte, que não tem acesso a uma educação de qualidade para você continuar a sua vida, passar no vestibular. Eu quero te pedir uma oportunidade, que nós vamos fazer um governo transparente, sem corrupção, porque fui eleito deputado federal mais transparente do Brasil. Muito obrigado pela participação do senhor, muito obrigado pela participação e êxito também. Amanhã nós teremos aqui no Diário da Manhã, no GDC, Grupo Diário de Comunicação, uma entrevista com o candidato Amazonino Mendes.